Começando a parte 2 da loucura de hoje. Vamos lá, a galera vai entrar agora. Começando aqui. De novo, gente, quero só reforçar isso, né? Que isso que eu tô compartilhando com você, ele é algo que não é só num campo teórico, sabe? Eu tenho conseguido colocar isso em prática. E os resultados que eu tenho conseguido colocar em prática têm sido mais incríveis do que com outras ferramentas que eu tinha antes, sabe? Então, é por isso que eu decidi hoje honrar o tempo que você está dedicando aqui nessa live. Eu também tenho vários compromissos e eu separei tempo para poder conversar com você. Dormi poucas horas essa noite, porque eu tava planejando falar de uma outra coisa, e agora de manhã, quando eu acordei pra meditar, eu tive clareza que eu tinha que falar sobre isso. Por isso que eu tô compartilhando com você, tá? E eu quero só deixar muito claro, por favor, não me coloca na caixinha errada na sua cabeça, porque vai ser uma injustiça, sabe? Vai ser um desserviço pra você mesmo. O Pedro não é coach, o Pedro não é líder espiritual, o Pedro não é guru, o Pedro não é consultor quântico, o Pedro é empresário. Apaixonado por diferenciação e que tomou sobre si a responsabilidade de liderar o movimento de diferenciação nesse planeta, que a gente precisa. E só eu sei as lágrimas de sangue que eu tenho chorado nos últimos anos para conseguir fazer isso, porque não é fácil. A gente tá indo contra a maré. A gente é o 1% que faz diferença para os outros 99%. O planeta inteiro não quer que você seja diferente. Ele quer que você se encaixe num padrão. Ele quer que você siga as regras. Então, eu falo com aquele 1% que aqui dentro tem uma coisa que come aqui dentro, tem alguma coisa que fala, eu não quero fazer isso. Como a música da Rita Lee que a gente começou, né, a nossa live de hoje. Se isso é ser normal, eu prefiro ser louco. Porque louco mesmo é aquele que me diz que não é feliz e mesmo assim quer fazer isso. Então, no fundo, o propósito da vida é a gente aprender, evoluir e ser feliz, né? Então, tira o que faz sentido pra você, aplica. O que não faz sentido tá tudo bem, mas eu tô entregando o meu 100%. E aí você vai poder tirar o que é útil pra você, tá bom? Pegar o que é útil, adaptar, rejeitar o que é inútil e adicionar o que é unicamente seu. Partiu? Vamos lá, gente? Vamos lá, então. Então, a gente tava falando sobre... Estamos começando, a galera tá entrando, os números estão subindo, né? Se todo mundo tá entrando, você compartilhou também, beleza. Tem a galera usando o iconezinho da... Calma! Fala, Marcelo, tudo bom, cara? Vou falar agora, tá? Vou falar da nuvem no final. Estamos falando do divino, beleza. Então, gente, eu quero citar pra você, eu tava falando da questão da hipótese, né? Você pensa num conceito, e aí a ciência precisa validar aquele conceito. Então, olha, gente, como isso aqui tem que... Olha como isso aqui tem que conectar os dois lados. A loucura é quando a gente pensa fora da casinha e usa a ciência para tentar validar aquela loucura, ou criar um processo para aquela loucura. E as maiores pessoas do planeta que mais tiveram impacto nesse planeta eram especialistas em fazer isso. Eles eram especialistas em pegar algo que parecia uma loucura e usar a ciência para que a ciência criasse uma maneira daquilo poder se tornar tangível para as outras pessoas. Essas são as pessoas que mais geraram riqueza no mundo. E eu citei alguns exemplos, tá? Os loucos, né? São os loucos. Jeff Bezos. O Jeff Bezos, ele, quando criou o site dele, era um site que vendia livros pela internet, chamada Amazon. E as pessoas deram risada do Jeff Bezos, porque eles falaram, cara, ninguém vai querer comprar um livro pela internet se eu posso ir na livraria e comprar, tomar um café, conversar, o livro tá ali. Então acho que eu vou comprar um livro pela internet e esperar ter que o correio trazer. Isso é ridículo, cara, as pessoas não querem fazer isso. Só que o Jeff Bezos, ele não tava olhando para agora. Ele não estava olhando para onde a bola está. Ele estava olhando para onde a bola iria estar. Igual no jogo. O jogador que joga bem, ele se posiciona para onde a bola vai vir para receber a bola. Não aonde a bola está, porque está todo mundo correndo atrás da bola. E hoje, na nossa sociedade, é um grupo gigantesco de pessoas, todo mundo correndo desesperado atrás da bola. Tá todo mundo, aonde a bola tá indo, a galera tá correndo atrás. Então você, na realidade, está tentando se adaptar ao que já aconteceu. O Jeff Bezos falou, não. Eu vou... deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário aqui. Eu não coloquei a live 14, né, gente? Pera aí, deixa eu escrever o nome aqui rapidinho.
A gente precisa entender aonde a bola vai estar. Hoje é a live 14, é isso? Live 14, parte 2. Como criar o inédito. Vamos lá. Como criar o inédito. Pronto. Então, o Jeff Bezos, ele não fez o que tinha agora, o que precisava agora. O que ele fez foi o que a galera ia precisar lá na frente. Ele olhou para onde a humanidade estava indo, não para onde a humanidade estava. Loucura, doido, né? Todo mundo riu, todo mundo, o cara passou fome, foi uma loucura. E hoje, agora, 25 anos mais tarde, o mundo andou para onde ele achou que o mundo ia andar ou não andou? O mundo compra mais coisas pela internet ou não compra? Hoje ele é o homem mais rico do mundo. E olha só que loucura. Na quarentena, no vírus mais impactante da história da humanidade, falando economicamente falando, o impacto que ele tem no planeta, não é só de mortes, gente, é muito mais profundo que as mortes. Que é o coronavírus. Ela é a empresa que mais está crescendo. Enquanto está todo mundo fechando a empresa, eles abriram 100 mil vagas. Porque eles não dão conta de entregar tudo que as pessoas estão comprando pela Amazon. Isso é visionário ou não é? Entendeu? O mundo andou para onde a visão dele apontou. Loucura. Então, olha como as pessoas que mais têm impacto no mundo, por definição, precisam ser loucos. Loucos. Tem que ter uma ideia que ninguém acredita. Tem que ter uma ideia que quebra o sistema atual. Tem que ter uma ideia que está à frente do seu tempo. Para dar tempo dessa ideia amadurecer, dar tempo de você criar um sistema, contratar a equipe, fazer marketing, aplicar o fator X, poder fazer tudo, para quando a humanidade começar a acordar para aquilo, você é o líder daquela categoria. E hoje é o contrário, gente. Hoje a gente tem uma multidão de negócios que estão tentando copiar um negócio que foi inventado há 30 anos atrás pelo líder. A gente nunca vai desbancar esse líder. Nunca vai desbancar esse líder. Então, tô dando um exemplo. Jeff Bezos foi um cara que foi louco, tá? Ou seja, ele pegou, captou na nuvem uma ideia mais pesada, mais difícil de criptografar, e ele teve coragem de bancar essa ideia e colocar tudo à risca para fazer a ideia dar certo. E hoje, merecidamente, ele é o homem mais rico do mundo. Ok? Ele foi crescendo. A galera tá falando como ativar. Eu vou entrar daqui a pouco, tá? Explicando como ativar. Falei dos 3 níveis, né? Jeff Bezos. Vamos lá. Quem mais, gente? Outro exemplo brasileiro. Landel de Moura. Quem aqui já ouviu falar do Landel de Moura? Talvez na sua cidade tenha uma rua chamada Landel de Moura. O Landel de Moura, ele era um padre que viveu aqui em 1800 e pouco, em Porto Alegre, aqui no Brasil. E ele era um padre muito ligado em tecnologia. Conectado na nuvem. Só que ele não sabia, mas ele era conectado na nuvem. Ele era muito ligado em tecnologia e ele começou a estudar ciências. Os padres na época eram muito estudiosos, né, e tal. E ele falou, cara, tem que ter um jeito das pessoas conseguirem conversar à distância. E aí ele inventou um aparelho que você falava no aparelho aqui, ó. Alô, 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 atenção, tá me ouvindo? Teste, 1, 2, 3. E sem fio nenhum, na outra ponta, na outra sala, no outro prédio, a pessoa conseguia ouvir a sua voz. E ele deu o nome disso de rádio. E você deve estar falando, peraí. Rádio? Não foi aquele italiano lá, o tal do Marconi, que inventou o rádio? Não. Foi o Landel de Moura 10 anos, uma década antes do Marconi. É como se o Jeff Bezos, é como se eu e você tivesse pensado na Amazon 10 anos antes do Jeff Bezos. Muito tempo antes, né? Então, ele pensou isso. E aí, gente, ele pegou e montou um negócio incrível. O Marconi, pra você ter uma ideia, o Marconi, ele criou a primeira transmissão sem fio, não era com voz, era com código Morse. Sabe o código de Morse? Era isso. Essa foi a transmissão reconhecida oficialmente no mundo como o criador do rádio. Só que o Landel de Moura, 10 anos antes, tinha criado uma tecnologia que não era código Morse, era voz. Igual eu tô falando com você agora. Eu tô falando e você tá ouvindo. Era assim, tá? 10 anos antes. Isso, gente, foi em 1893. 1893. Olha quanto tempo atrás. 130 anos atrás, quase, né? 1893. Sabe o que aconteceu? Ele não queria vender essa tecnologia para os americanos. Ele não queria vender para os alemães. Não queria vender para os italianos. Ele queria que fosse uma tecnologia brasileira.
brasileira. E ele foi e começou a falar para várias pessoas, cara, eu tenho um negócio assim que funciona, e a galera deu risada, a galera não via como aquilo era útil, foi indo. Até que ele foi falar com os militares. E ele falou, cara, os militares, esses caras vão se interessar por isso, né? E ele pegou e falou, ô general, olha só, tem uma ideia aqui que é o seguinte, eu tenho um negócio que o seu navio vai falar aqui e vai poder conversar com outro navio à distância. E vocês vão poder se coordenar e vão poder descobrir, vai ser muito mais eficiente. Incluindo, da Segunda Guerra Mundial, né, quase 30 anos depois, 40 anos depois, um dos grandes diferenciais que teve na época foi o rádio. E foi os alemães que tinham os tanques, eles tinham rádio entre os tanques. Os ingleses não tinham, os americanos não tinham no começo. Então os alemães conseguiam se coordenar dentro e falar, e os tanques andavam perfeito se coordenando, e os outros eram por sinal de mão. Então assim, os alemães dominaram a Europa porque tinham essa tecnologia, tá? Landel de Moura, 30, 40 anos antes. Aí ele pegou e chegou para os militares brasileiros e falou, olha, chegando lá, ele falou, cara, eu tenho essa tecnologia, é incrível, e eu quero que o Brasil use. Aí os caras olharam, tá, vamos armar uma demonstração então. Vamos pegar um navio de vocês num canto e vamos colocar um navio num outro canto, longe, e vocês vão ver como eles vão poder conversar. E se vocês conseguirem se conectar e verem que tá funcionando, vocês compram a tecnologia de mim. Pode ser? Pode ser. Cara, o Landel de Moura ficou assim, ó, andando nas nuvens, porque ele tava. O sonho dele, a visão dele ia se realizar. O Brasil ia ter uma tecnologia que nenhum país no mundo tinha. Você imagina como isso podia fazer diferença na história do Brasil hoje. E ele foi lá, preparou toda a apresentação, fez tudo, e os militares perguntaram para ele assim, tá, uma última pergunta, qual distância recomendada você precisa, você indica que a gente posicione os navios para eles poderem conversar um com outros? 10 metros, 100 metros, 1 quilômetro, qual a distância que você quer? E aí o Landel de Moura olhou para eles e falou a seguinte frase, não importa, porque essa tecnologia funciona para qualquer distância. E em breve você vai poder falar não somente com outro navio, como com outros planetas. Olha a visão do Landel de Moura, olha como o cara era visionário. Só que ele estava muito à frente do seu tempo. O que os militares pensaram? O que os militares pensaram quando ouviram essa história? Ih, cara, é doido. O homem é doido. Tomou um chá de cogumelo, tomou um LSD, nem tinha LSD na época, né? O cara é louco, velho. O cara é louco. Faz o seguinte, cancela. Não tem como confiar nesse cara. Não tem como. Como é que a gente vai confiar nessa tecnologia militar na mão de um cara que fala uma besteira dessa? Cancela. E aí, eles cancelaram. E 10 anos depois, Marconi inventou, depois os ingleses começaram a utilizar, os alemães dominaram a tecnologia e o resto é história. Aonde estaria o Brasil hoje se tivesse dominado essa tecnologia lá atrás? É muito louco isso, né, gente? Essa história chega a me arrepiar quando eu conto. Me arrepiar. Porque em alguns momentos eu me sinto um pouquinho no Landel de Moura. E hoje a gente tem o Elon Musk. Tá aqui, eu mostrei pra vocês esses dias, né? A biografia do Elon Musk. O que o Elon Musk tá fazendo? Levando a gente pra Marte. E hoje já não é mais loucura. Hoje a gente aceita. Hoje é questão de tempo. 2030 é a data limite para a gente estabelecer a base com humanos em Marte. E o objetivo é a gente colonizar Marte. Daqui a 100 anos, ir pra Marte vai ser como ir para Paris. Todo mundo sabe, vai, pega o foguete, vai e pronto. É um outro território nosso, né? Então, muito maluco isso, né? Muito maluco. A galera tá perguntando, Pedro, onde é que você lê essas histórias? Gente, eu leio história o dia inteiro, eu sou apaixonado por história. Eu acho que a história nos ajuda a prever o futuro. Então eu leio muita história. Sou apaixonado por história. Então eu tenho aqui um arquivo infinito de histórias que eu vou lendo em livros e lugares e vou compilando. Mas se vocês estão curiosos, depois digita Landel de Moura no Google, vocês vão ver a história lá, com os detalhes, tá? Então, a maioria das mentes do mundo... Gurgel, carro elétrico. Boa, Marco. Boa. Gente, o Gurgel, outro visionário dos anos 70, nos anos 80, ele apresentou para o país, no programa do Silvio Santos, o primeiro carro elétrico. Sabe o que a galera fez? O governo, sei lá mais quem, as montadoras e tal, fizeram um complô e quebraram o cara. Não deixaram abrir mercado para ele, não abriram legislação, não incentivaram. Por quê? Porque ele vai azedar o negócio que já tá rolando. Esse cara vai prejudicar. Lembra do Tropa de Elite? Porra, Aspira. Ô, Aspira, vai azedar o nosso negócio, Aspira? Fica quieto na tua aí, cara. É isso. Tem isso direto ocorrendo hoje. Então, esse é um dos problemas da gente ser o visionário.
Porque você tem ideias e a galera não vai acreditar. Pelo contrário, às vezes você vai ter que lutar contra um padrão já estabelecido que beneficia grandes empresas poderosas. E aí o bicho pega. Ok? Então, faz sentido, gente? Você tá me acompanhando? Exército brasileiro sempre deixando a nação atrasada. Não, Patrick. O Exército é uma das poucas instituições que defendeu o Brasil em vários momentos. E hoje, com pesquisas, indicam que o Exército é o único que o brasileiro confia. Qual instituição do governo você confia hoje mais que o Exército, né? Então, não era o Exército, era a visão dos homens liderando o Exército. A visão apequenada. Eles não eram visionários. Eles não eram o cara que fala, tá bom, vamos pegar uma ideia louca e vamos bolar um jeito de funcionar. Não. Eles eram avesso a riscos. Eles eram, vamos pegar o que é comprovado, que a gente não pode correr risco. E aí, a gente não inova, né? Não inventa e não pensa diferente. Faz sentido isso, gente? Você tá acompanhando comigo agora, meu raciocínio? Como os maiores homens e mulheres do mundo, tá? Eu vou citar um exemplo agora. São pessoas que conectaram na nuvem, pegaram uma ideia louca, e fizeram a ciência comprovar e viabilizar aquela ideia. E aí, quando você... Qual que é a diferença do louco pro visionário? Todo visionário é visto como louco até ter resultado. Todo visionário é visto como louco até ter resultado. Por causa disso, você precisa entender que você vai ser visto como louco. Você vai ser visto como louco. Você vai ser visto como doente, você vai ser visto como fora da caixa, você vai ser visto com um monte de coisa. E tá tudo bem. Porque quando você começar a mostrar resultados daquilo que você criou, a galera vai vir e vai bater no seu ombrinho e falar, eu sempre acreditei de você, que orgulho, hein? Aí da nossa cidade, aí o prefeito da sua cidade vai chamar você e vai dar a chave da cidade como cidadão honorário da cidade. Mas na época que você precisava de financiamento para apoiar a ideia lá no começo, ninguém quis ter ideia. Esse é o trabalho dos loucos, por isso que a gente tem poucos visionários e poucos loucos no mundo, tá? Você percebe que é uma conjuntura de vários detalhes, né? Dificuldade de acessar a ideia na nuvem e a dificuldade de poder executar. Então, gente, as ideias, as soluções que a gente precisa mais loucas estão na nuvem, já existem na nuvem. Essa é a teoria que eu tenho seguido na minha vida hoje. Eu não crio, eu acesso. Eu não tenho pretensão de achar que sou eu que estou criando. Muitas pessoas que começaram a achar que eram elas que estavam criando, na verdade, estavam acessando a informação universal que já tem na nuvem, né? Baixava para cá e aí conseguia viabilizar e executava. Mas na verdade, puxou. Pedro, agora eu achei muito louco. Esse negócio que tu falou é muito doido, você acha que não tem fundamento? Não tem fundamento? Tá bom. Eu pesquisei e eu escrevi histórias aqui no meu livro, do Ser Diferente. E eu quero pedir a permissão para vocês, para eu tirar uns 5 minutinhos e ler para você 2 páginas do livro que fala sobre isso. Você topa? Escreve aqui, ó, eu topo, aqui embaixo. Se você topa, que eu tenho um capítulo do livro que eu explico muito mais em detalhes o tema da live de hoje, tá? Que é o como criar o inédito. E tem várias histórias que eu coloquei ali, históricas da história, que comprovam isso que a gente tá falando. Que comprovam que os visionários não batiam bem. Eles tinham relatos, e eles mostravam os relatos dele, que eles não batiam bem da bola. E aí, dessa loucura deles, na verdade, eles estavam acessando da nuvem essa ideia, e depois eles aplicavam a ciência em cima para viabilizar isso. Tá? Eu topo. A gente nunca fez isso, né, gente? De poder fazer uma leitura aqui ao vivo. Leitura do autor, né? Vamos lá, vou ler para vocês então. Se você quiser, pode clicar no aviãozinho de papel aqui e chamar a galera para ler com a gente também. Então a gente falou dos 3 níveis, lembra, gente? Recapitulando. Pessoal, segundo. Aliás, interno, primeiro nível. Segundo nível, pessoas. E o terceiro nível, divino, que é a nuvem, né? Beleza? Estamos na mesma página? Vamos lá. Na página 117, tá? Agora eu vou ler o seguinte.
Eu gosto de pensar que o universo tem as respostas para todas as perguntas. Sem passado nem futuro. É um contínuo infinito de conhecimento e energia. Quando você aprende a ajustar, a sintonizar o seu receptor, você começa a ter uma oportunidade de se conectar com o que eu chamo de divino. E não é você, não é o conhecimento coletivo da humanidade, é o universo. É como se fosse uma grande rede sem fio da internet universal. Internet universal. O que você precisar, você vai encontrar. Um celular que sai do modo avião e se conecta na rede de dados que se conecta na rede de dados da internet se torna instantaneamente 1000 vezes mais valioso. Ele não depende dos dados mais que tem ali dentro. Ele se torna um terminal de acesso a todo o conhecimento. E coisas incríveis acontecem. É neste nível que os gênios operam. Acredito firmemente que os maiores inventores, artistas, cientistas, filósofos e visionários da nossa história não criavam com base apenas no que tinham em mente. Eles sintonizavam essa frequência divina, superior, e conseguiam fazer downloads do que ainda não era conhecido aqui nesse plano. Por isso eram conhecidos